Olá, de Menezes Luthier aqui na Ciskai Luthieria. Estou muito feliz, prazer enorme aqui de entrevistar esse cara que eu sou muito fã. E queria começar perguntando como que ele começou a trabalhar com violões. Conta um pouco da sua história pra gente. Então, galera, Marcel Miranda aqui da Ciskai Luthieria falando. Obrigado desde já, André, aí pela oportunidade. Que alegria, né? Poder participar aí dessa entrevista. Que grandes luthiers, Luciano Bonotto mesmo aí foi entrevistado, né? Tem um carinho muito especial. Graças a Deus. E falando um pouco sobre mim, quem conhece um pouco a minha história, sabe que na verdade durante a maior parte da vida eu trabalhei na área de TI durante uns 20 anos. Fiz o técnico quando garoto, depois fiz a faculdade, análise de sistemas, mas aí quando chegou a pandemia, eu já fazia uma renda extra de comprar e vender instrumentos musicais, 2018, 2019, e quando chegou a pandemia, eu já tinha tido centenas de violões, comprava, ajeitava, vendia, tinha até um canal no YouTube, alguns violões, a galera às vezes entra em contato comigo, rapaz, te acompanho desde aquela época lá. Mas aí quando foi 2020, eu já estava comprando e vendendo alguns instrumentos de madeira sólida, todo sólido. Todo sólido, maneiro. E aí eu comecei a perceber que os instrumentos de madeira toda sólida eram realmente diferentes. Eram instrumentos que davam um timbre alucinante, assim, era uma outra parada, era tipo um outro nível, mais caro, mas outro nível. Mais perto do microfone. Maravilha. E aí, amigão, o que eu percebi? Cara, por que não fazer o meu próprio violão com a minha própria marca e um violão todo sólido? E aí, outubro de 2020, eu passei como que uma terapia, né, e eu mostrando o violão para os meus amigos e tal, e a galera ficava, caramba, cara, que projeto maravilhoso, que incrível. Maneiro. E aí o primeiro violão, que é esse aqui que está em cima da gente, eu demorei 50 dias, umas 100 horas, e aí, galera, esse aqui, né? ó, esse aí, ó, uma mistura de Martin com Taylor, e aí foi só alegria, galera. Bacana, Eu senti que aquela sensação que eu estava tendo, eu tinha que compartilhar com o maior número possível de pessoas, porque sem dúvida alguma foi uma das maiores alegrias da minha vida. E aí, na sequência, o meu pai acabou comprando o segundo violão para me ajudar. Que legal, aí. Eu lembro que na época... Qual o nome do paizão? José Miranda da Silva. Valeu, José Miranda. Incentivou esse cara aqui, ó. Te amo, pai. Ele com certeza te ama também. E aí ele comprou o segundo violão, me ajudou, o terceiro eu já comprei, vendi para um cara lá do Rio de Janeiro, e assim foi. Aí depois veio a questão dos cursos, né, formação, e hoje em dia a gente tem a alegria e a felicidade de poder ajudar muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo com os cursos online, e todos aí são muito bem-vindos a conhecer a Ciskai Luthieria. É um prazer, uma honra compartilhar essa arte aí tão nobre e maravilhosa. Que bacana. Só fazendo um link aqui, eu tô aqui hoje porque eu fiz um curso de reciclagem aqui com o Marcel, e ele tá, assim, é um cara que tá se destacando bastante aí no mercado da luthieria, com violões e cursos e dicas, lives. Teve uma live que eu até vi dele de colagem de cavalete de violão. Então, quem puder acompanhar lá, Ciskai Luthieria, o cara tá sensacional. E eu queria agora que você falou do seu curso, né, que você tá dando os cursos, me fala os cursos que tem, violão nylon, violão aço, como que surgiu, por que você tá fazendo esses cursos, qual o propósito? Fala um pouquinho pra gente. Ótima pergunta, amigão. Então, os cursos nasceram da vontade de ajudar. Basicamente, quando eu construí o primeiro violão, eu gravei alguns vídeos bem simples. Aí coloquei no YouTube e Instagram. Aí apareceu uma pessoa, Marcel, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí dessa uma, foram 2, foram 5, foram 10. E quando eu vi, eu já estava ajudando tipo dezenas de pessoas a construírem os violões. Pois é. E aí, naquela trajetória inicial, pandemia, lockdown, eu fazia os violões. Dos 10 primeiros violões que eu vendi, acabou que voltaram 3. Foram os desafios iniciais, chegava lá. O começo é assim mesmo, tá, galera? Você que quer se aventurar aí, o começo não é fácil não, né? Caminho de pedra, né? Pois é, eu tinha que devolver o dinheiro.
Aí de vez em quando eu ficava meio triste, meio deprimido, me questionando se era isso ou não. Mas aí a minha esposa, uma vez me vendo triste, aí falou: eu vou te pagar vamos para um resort, né? Eu falei: como assim resort? Final de semana não, 7 dias. Não, você vai fazer o curso com o Luciano Borges lá na Loteria Borges. Aí foi aquela alegria, felicidade, aquela emoção, chorei. E aí fui me formar, me profissionalizar. Aí eu vi que eu precisava aprender muito, e o Luciano foi um grande mestre para mim, me ensinou, me ajudou. E aí, na sequência, eu voltei confiante, com aquele desejo de ajudar mais pessoas, e aí eu gravei um curso online, e desse curso online saíram muitas pessoas assim interessadas, tanto que a gente já tem uns 240 alunos, né? Agora agosto de 2025, a gente tem aluno, você vê, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Então tá sendo uma sensação muito legal, gostosa de ajudar pessoas. E aí surgiu também a ideia de fazer um curso presencial, onde o aluno pudesse vir, se hospedar aqui dentro da luthieria, construir um violão do início ao fim. Muito top, tá? Em 6 dias, né? Era a ideia do curso, ele sair daqui tocando violão. Então foi realmente assim algo que me deixa muito feliz de ver os alunos podendo construir um violão do início ao fim e podendo, por que não, viver da luthieria, e é o que a gente se esforça em fazer aqui. O aluno sair pronto, né? Vendendo, fazendo marketing, construindo, fazendo a sua própria marca, tendo equilíbrio na vida em todos os aspectos, né? Não só na questão técnica em si, mas com uma mentalidade diferente, pronta para o mercado, né? E procurando ter equilíbrio em todos os aspectos da vida, porque eu falo muito sobre valores, né? Sobre a questão do lado espiritual, familiar, financeiro, porque eu acho que a chave de fato é o equilíbrio em todos os aspectos da sua vida, para que você não seja só um luthier que vai construir um violão, mas que você seja um luthier, uma pessoa realmente diferenciada e especial. Então eu acho que a Sky Experience veio para isso, né? Para transformar a vida das pessoas e transformar ela em pessoas melhores, por que não, né? Em música, né? Que é o mais importante. E assim, o curso tem dado um resultado bem bacana, eu tô vendo, tô acompanhando. A galera tá gostando bastante, os vídeos estão ficando assim, parece até trailer de cinema. E só que eu acho que também tem uma contrapartida, né? Muita gente reclama, fala mal, que tá aumentando concorrência, porque também a gente também tem um lado, né? Tem o lado bom e tem também as críticas, né? Até os haters, né? Até tem muito hater. E fala um pouco como você lida com essa situação de crítica, né? Porque realmente sempre vai ter crítica, né? E o que você acha? Você tá, querendo ou não, muitos luthiers reclamam que você tá aumentando a concorrência e tá aumentando pessoas que, né? Eu acredito que tenha muitas pessoas que não querem viver só de luthieria, algumas pessoas só querem fazer o seu próprio instrumento para ter o hobby ou até tocar profissionalmente, mas não querem, até porque é um investimento de ferramental, é um conhecimento que você tem que estar sempre estudando, né? É perigoso, você se machuca, corta dedo. E voltando à pergunta, como que você lida aí com essas críticas? Ótima pergunta também, amigão. Então, para ilustrar, né, eu penso que isso que acontece aqui, essa transformação, é basicamente o que uma professora de português alfabetizando os alunos faz. Ou seja, né, será que uma professora de português, ela espera que os alunos dela sejam analfabetos? Eu acho que isso não faz sentido nenhum, né? Verdade. Então, uma professora, ela quer que os alunos sejam bem-sucedidos, né? Que falem bem, escrevam bem, assim como o professor de matemática quer que os seus alunos também sejam bem em cálculos, financeiramente e assim por diante. E uma coisa, André, que eu sempre penso sobre a luthieria é o tamanho da escassez da arte no nosso país. Eu, de fato, fico triste, realmente triste, profundamente triste, quando eu falo que eu sou um luthier e a pessoa vira para mim e pergunta: luthier? O que é isso tal de luthier? O que você faz da vida? Onde que eles moram, como sobrevivem, como se reproduzem. Do que se alimentam. Será que são alienígenas? Então, basicamente, eu acho que assim, se a pessoa de alguma forma critica ou fala mal, é porque ou ela não conhece,
ou ela não me conhece, né? Acha que talvez seja uma coisa egoísta, né? Mas, ou então ela tem alguma mentalidade de escassez, daquela coisa de assim, não, eu tenho para mim, eu guardo para mim e eu não quero para repassar. E vai morrer com aquele conhecimento, né? Porque o que eu entendi, André, é que a prosperidade, né, a abundância, ela tá ligada a você dividir o que você tem. E eu entendo que a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida não são os violões que a gente constrói, os alunos que a gente tem, é o conhecimento. E o conhecimento, quando ele é repassado, como um professor de português, um professor de matemática, ou os professores que eu tive na faculdade, é porque eles querem replicar isso. Cara, sabe qual é o meu sonho? Um dos meus sonhos que eu tenho, amigão, é que as próximas gerações, quando os pequenininhos virarem e falarem assim, não só que quer ser um médico, que quer ser um engenheiro, que quer ser um veterinário, cara, eu quero ser um luthier. Olha isso, amigão. Não é lindo, né? Legal, legal. Pô, eu quero construir instrumentos musicais, né? Isso vai ser incrível, isso vai ser fascinante. Então, assim, eu acho que quem tem essa mentalidade, a gente respeita todo mundo, ama todo mundo, o hater também a gente ama, não tem problema nenhum com relação a isso, mas de fato, eu acho que difundir o conhecimento da luthieria ou qualquer outro aspecto que você está compartilhando o conhecimento com amor, com alegria, com abundância, para poder servir e ajudar as pessoas, sempre vai ser muito válido. Então eu não estou aqui para dividir nem para diminuir, eu estou aqui para somar, para agregar e para fazer a diferença na vida das pessoas. Bacana, cara. E para finalizar aqui a nossa entrevista, um bate-papo bem informal, né? Uma coisa assim também, não é uma entrevista muito longa, até porque as pessoas acabam não vendo. Mas eu queria fazer a última pergunta, cara. A pergunta que é: como que você vê aí o cenário daqui para frente, né? Quais são seus novos projetos? Tu falou um pouquinho que tá fazendo um livro, escrevendo um livro, tem outros projetos aí, você vai expor numa feira, né? Fala um pouco aí que você vai expor numa feira, o livro, próximos passos, pra galera saber aí, ficar antenado. Legal. Então, galera, assim, a gente está sempre pensando em ajudar e em colaborar mais. Então, a gente, quando olha para a luthieria, vê que existe um potencial de crescimento muito grande, imenso, né? Na verdade, quem está começando na luthieria agora, a luthieria pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos vai crescer muito. São muitas as oportunidades que têm aparecido. É mais com a internet também, né? Exatamente, né? Expandir. Enquanto muitas pessoas têm avançado na direção da inteligência artificial, a gente sente que a luthieria, a música, as madeiras, elas sempre vão ser muito preciosas. Nada substitui o trabalho artesanal, o trabalho que é feito pelas nossas próprias mãos. Então, o nosso objetivo é sempre difundir e ampliar o conhecimento, mostrando para as pessoas o quanto essa arte é prazerosa. Porque eu acho que, na verdade, o cenário da luthieria vai crescer muito. Então, para isso, a gente precisa, é claro, formar mais professores, a gente precisa de padrões, a gente precisa de conhecimento, e é por isso que a gente tem, de fato, esses projetos, né? Um livro sobre construção de violão, a gente vai participar de uma feira agora, na próxima semana, né, nas próximas semanas, que é a Conecta Música, uma iniciativa super nobre. A gente está sempre se esforçando em ampliar o canal do YouTube, ampliar o canal do Instagram, nas redes sociais, né? A gente tem um canal pequenininho lá no TikTok também. Mas o que a gente pensa é isso, né? A difusão da cultura, da arte, através do conhecimento. Porque nada substitui o conhecimento. Então, quanto mais pessoas estiverem construindo instrumentos musicais, mais a gente vai valorizar a arte. As pessoas às vezes têm essa tendência, né? Ah, mas a gente vai diminuir, vai diminuir o valor dos instrumentos? Não, pelo contrário, né? A gente vai ter um maior consumo, vai melhorar as técnicas, vai melhorar a arte, cada vez mais pessoas vão consumir, né, os produtos de luthieria, até porque o dólar está cada vez mais alto, né? Para você comprar um Martin, um Taylor, um Gibson, hoje em dia é 20, 30 mil reais. E você não consegue fazer um violão sob medida, né?
customizado, né? Customizado, com a medida de Isso. braço confortável ali, se você tem uma mão pequena, Isso. escolher a madeira. Exatamente, é isso aí. Marcel, eu agradeço de coração, muito bacana aqui. Obrigado pela recepção. Só alegria. Vida longa. E quem quiser acompanhar aí o Marcel, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos que vamos. Tamo junto, galera. Forte abraço. Valeu, obrigado. Valeu.